Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para realizarmos mais um pequeno estudo bíblico sobre os acontecimentos finais. Amém, irmão? Neste vídeo, meus irmãos, vamos ver essa passagem de Apocalipse 20, verso 5, em que diz: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vamos ver, mano, quando que vai acontecer essa passagem e o que vai acontecer nela, entendeu? Então, meus irmãos, vimos aqui, quando fala que o restante dos mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos, quer dizer, os mortos pecadores, os que não herdarão a terra, não reviveram até que se complete 1000 anos. Que 1000 anos? Se nós voltarmos um verso, Apocalipse 20, verso 4, diz: E reviveram e reinaram 1000 anos com Cristo, incluindo os justos de todas as épocas, e aqueles que não aceitou o sinal da besta e foram degolados durante as tribulações, vai reviver e reinar 1000 anos com Cristo. Aqui os justos estarão herdando o novo céu e a nova terra. Para sempre? Não, durante 1000 anos, tá? Após os 1000 anos virá o julgamento final e a vida eterna espiritual no céu. Então, meus irmãos, veja que aqui, quando fala que mas os outros não reviveram, né? Até que se complete 1000 anos. Quer dizer, durante os 1000 anos que Jesus vem reinar aqui na terra, meus irmãos, não sei o que diz. Esse reinado está um verso atrás. Em Apocalipse 20, versos 4. E os que não aceitaram o sinal da besta vão reviver e reinar 1000 anos com Cristo, incluindo os justos de todas as épocas que vão ressuscitar. Aí logo em seguida, no verso seguinte, no verso 5, fala: esta é a primeira ressurreição. Para quê? Para reinar 1000 anos com Cristo, né? Mas aqui no verso 5 de Apocalipse 20, verso 5 também fala: mas os outros mortos não reviveram até que se complete 1000 anos. Quem são esses mortos? Os pecadores que não herdarão a terra estarão mortos no cemitério. Isso significa o quê? Que eles ainda não foram julgados. Significa também o quê, meus irmãos? Que haverá uma segunda ressurreição no final do 1000 anos, que é o julgamento final, onde todos, justos e injustos, grandes e pequenos, comparecerão perante o tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras. O trono branco de Apocalipse 20, verso 11, onde fala todos, grandes e pequenos, justo e injusto, entendeu? Comparecerão perante o tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras. A diferença é que os justos vão comparecer perante o tribunal e não receberão a condenação, serão aprovados. Entendeu, meus irmãos? Inclusive já fez um vídeo falando que todos os crentes evangélicos, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras. Então, resumindo, meus irmãos, aqui em Apocalipse 20, verso 5, quando fala esta é a primeira ressurreição, né? Primeiramente, nós temos que ver que essa primeira ressurreição está acontecendo no final das tribulações do Apocalipse. E essa primeira ressurreição aqui está acontecendo para o justo reinar com Cristo 1000 anos. Tá? Então, meus irmãos, pense bem. Se essa primeira ressurreição só estará acontecendo no final das tribulações do Apocalipse, significa que hoje não tem uma ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição só está acontecendo no final das tribulações do Apocalipse. Onde diz, esta é a primeira ressurreição. Se a primeira ressurreição está lá, no final das tribulações do Apocalipse, quer dizer que não existe uma outra ressurreição dos mortos antes das tribulações. Hoje, por exemplo. Está entendendo? E se não existe uma ressurreição hoje,
Se não existe uma ressurreição antes da tribulação e do Apocalipse, automaticamente não existe um arrebatamento para o céu, conforme muitos falsos ensinamentos ficam divulgando por aí. Ah, meu irmão, de uma hora para outra você vai ser arrebatado para o céu. Como que você vai ser arrebatado para o céu hoje, se hoje não pode existir uma ressurreição? Como que você vai ser arrebatado para o céu hoje, de uma hora para outra, o arrebatamento invisível, sendo que não existe uma ressurreição antes das tribulações do Apocalipse? Não sou eu que falo, está escrito aqui. O arrebatamento, muito falado pelos líderes religiosos, de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde diz, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, né, e 17 também, em que diz: porque o Senhor mesmo, dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está falando de uma ressurreição, né? E depois nós seremos arrebatados. No 17 fala: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Entendeu? Aqui, em 1 Tessalonicenses 4,16, fala que os mortos primeiro ressuscitarão. Quer dizer, uma ressurreição. Como pode ter uma ressurreição hoje, para o arrebatamento hoje, se a primeira ressurreição só está lá no Apocalipse, no final das tribulações? Lá em Apocalipse 20, verso 5, quando fala que esta é a primeira ressurreição. Resumindo, meus irmãos, se hoje não existe uma ressurreição, também não pode existir um arrebatamento. Não estou pregando contra o arrebatamento. Se está escrito, vai acontecer. Entendeu, meus irmãos? Só estou falando a verdade, divulgando a verdade. Está entendendo? Porque esse arrebatamento não vai acontecer antes das tribulações. É lá no final do 1000 anos, no julgamento, para o julgamento final, onde teremos nossos corpos transformados do corpo carnal para o corpo espiritual, para todos comparecerem perante o tribunal de Cristo com o corpo espiritual. É a transformação do corpo falado pelo Paulo em 1 Coríntios 15, 53, onde que ele fala: eis, irmão, digo um mistério a vocês, nem todos morreremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechador, nossos corpos serão transformados. Quer dizer, será transformado de um corpo carnal para um corpo espiritual, para todos comparecer perante o tribunal de Cristo, para o julgamento final, com um corpo espiritual. Esse é o arrebatamento que a Bíblia fala. Entendeu, meus irmãos? Resumindo, hoje não tem uma ressurreição. Não existe uma ressurreição antes da tribulação e do Apocalipse. Automaticamente, meus irmãos, não pode ter um arrebatamento hoje, não pode ter um arrebatamento antes da tribulação e do Apocalipse, porque a primeira ressurreição só estará acontecendo no final das tribulações do Apocalipse. 7 anos de praga, tribulações que virá sobre todo esse mundo. Aí no final desses 7 anos, virá a primeira ressurreição. E você vê que nessa primeira ressurreição, mano, não está falando de arrebatamento. Está falando que quem não aceitar o sinal da besta vai reviver. Quer dizer, quem for degolado pela besta está morto. Vai reviver, que é a primeira ressurreição, falada em Apocalipse 20, verso 5, não para ser arrebatado para o céu, mas para reinar com Cristo 1000 anos, a palavra que diz. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui não tem um cenário bonito, mas aqui tem a verdade, tá? É que as pessoas hoje em dia, mano, tá entendendo? Vêm estudar a palavra, já vem com má vontade, com pouco tempo, tá entendendo? E não procura investigar a verdade, tá entendendo? É a mesma coisa. Você vê no YouTube aí pessoas que têm milhares e milhares de seguidores, milhares e milhares de visualizações. Por quê? Porque fica falando coisas que agradam as pessoas. As pessoas querem ver coisas agradáveis. Imagina duas pessoas. Eu falando: ó, meu irmãozinho, de uma hora para outra Jesus vem aqui arrebatar você e levar você para o céu. Opa, é agradável. Aí chega aí, eu falo: não, meu irmão, não existe arrebatamento para o céu antes da tribulação e do Apocalipse não, tá?
Se as tribulações do Apocalipse fossem começar hoje, nós estaríamos no meio. Nós ia passar pela grande provação entre aceitar o sinal da besta, sim ou não. A provação de Apocalipse 3:10. A grande provação que virá sobre todo mundo. E é isso, meus irmãos. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis. Entendeu, meus irmãos? Então, espero que tenham entendido. Divulgue essa mensagem. Fique na paz, que Deus abençoe. Amém?